Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 148. Eu sou o Guilherme e aqui do meu outro lado direito está o grande Gibson. Aê, salve, salve, sempre aí, sempre aí. Sempre o Gibson vem colado nessa. A gente vem aqui no empate e no empate também. E aqui o meu irmão Fábio, sempre presente com a gente, sempre presente em Numas, né? Que nas próximas semanas. Quase sempre mais presente do que não presente. Assim. Eu tô tão presente quanto o Corinthians ganha jogo. Assim. Mas é que essa mesma frequência. Mas ele tá numa missão importante, ele vai abrir a nossa filial. É uma missão importante. Vai abrir nossa filial lá na Europa, não vai? Vamos lá. Bom, chega de papo furado, vamos começar falando deste Corinthians que jogou 2 partidas essa semana. Perdemos na segunda-feira, mas classificamos e tivemos a chance de jogar hoje a final contra o São Paulo. E agora o que fica é isso, a próxima semana é com a Fiel, a próxima em casa é em Itaquera e é lá que a gente vai ganhar o campeonato, não é isso, Gibson? Antes da gente começar a comentar, queria só fazer um pedido aí pra todo mundo que tá nos assistindo aí. Eu tentei fazer isso no Facebook também. Pedir vamos tentar comentar esse jogo sem, não só porque ser contra o São Paulo, mas acho que principalmente pela característica que se dá ao São Paulo, né? Vamos tentar comentar esse jogo sem homofobia, sem comentários homofóbicos, sem necessidade de baixar aí o nível da conversa. É isso aí. Mesmo porque, cara, bicho, a gente já tá no século XXI, não tem mais espaço pra essa babaquice, não né, tem. cara? Na verdade, assim, o Corinthians, em todas as pesquisas que foram feitas até hoje, que não foram muitas, de números de torcidas, de torcedores gays, o Corinthians lidera essas pesquisas. Não, a gente ganha em qualquer faixa etária. Porque qualquer segmento demográfico, o Corinthians é líder. Se for medir, hoje teve, no nosso live aqui do YouTube, a gente teve participação de um casal muçulmano. Pode apostar que entre os muçulmanos o Corinthians também tá na frente. Sim, claro. Ele tá na frente de qualquer uma, velho. Então Exatamente. quando fica com essa babaquice de xingar as pessoas, tá xingando o corintiano também, cara. Tá xingando o Corinthians e tá atrapalhando. Às vezes tem gente que quer ser corintiano e não é por causa dessa bobagem. Exatamente. O Corinthians é o time do povo, tem que abrir os braços pra todo mundo e receber a todos. Então é isso. Voltamos a chega de babaquice. É isso aí. E voltando aqui, eu acho que a gente ganha do Como é que você acha que vamos começar falando da partida que não aconteceu que não ainda? aconteceu ainda. Como você acha que vai ser essa partida em Itaquera? O Corinthians tem jogado melhor em Itaquera. Tem jogado melhor, então. Eu acho que o Corinthians vai fazer a mesma coisa que fez com o Santos. Só que invertido. Não, em casa, empatou o primeiro agora, mas em casa vai ganhar que nem ganhou. Exatamente. Santos, né? Então eu acho que não vai nem precisar pros pênaltis, não. Eu acho que esse jogo aí vai ser 1-0 ou 2-0. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. A gente vê aí, o Corinthians está buscando um tricampeonato, atualmente é bicampeão paulista de futebol. Né? Na primeira vez que foi campeão, ganhou o primeiro jogo, foi campeão. Na segunda vez, perdeu o primeiro jogo, foi campeão mesmo assim. Agora está buscando um resultado diferente. Empatou o primeiro jogo e vai ser campeão mesmo assim. É isso. Não vou chutar resultado aqui, não sei se vai ser pênalti, se não vai ser, mas vai ser campeão. E Itaquera, vamos levantar essa taça aí como deve ser. Né? E mais do que levantar a taça, ainda vamos manter o tabu. Os caras não vão ganhar um jogo lá em Itaquera. Pra levantar a taça, precisa manter o tabu. Então. E a gente conta muito com o apoio da nossa torcida fiel, né? Que vem lotando o estádio. E claro, numa final não vai ser diferente. Imagino que o estádio estará lotadaço até a tampa e mandando o time pra frente. Um time que nessas últimas partidas dessa semana não foi muito pra frente, né? Acho que o Corinthians teve dificuldades grandes nessas últimas partidas dessa semana de chegar à frente, até de concluir jogadas, né? No primeiro jogo contra o Santos, o time criou bem menos e nessa contra o São Paulo lá, a gente ainda criou algumas chances, mas também não foram conclusões exatamente muito perigosas, né? Acho que dá até pra estender para um jogo anterior contra o Ceará também, né? Que foram 3 jogos aí, o Corinthians com uma performance bem ruim. A diferença é que aquele jogo a gente já tinha uma vantagem boa no primeiro, né? Sim, os 2 primeiros jogos a gente vinha ali a 13, 14 jogos invicto e perdeu 2 na sequência. Perdeu 2 na sequência, agora empatou. Agora tá 3 jogos sem ganhar, né? 3 jogos sem fazer gols também. Um jogo invicto, mano. 3 jogos sem fazer gols também. Tá louco. Isso é preocupante, né? O que demonstra o que o Guilherme falou aí. A gente não tá indo pra cima, tá faltando com esse ímpeto ofensivo. Nos 2 primeiros jogos a gente até entende porque poderia faltar, né? Agora, neste jogo de hoje, que foi, na verdade, o que ele foi mais pra cima dos 3 jogos, talvez ele precisasse ir um pouco mais pra cima, assim, né? Talvez ele precisasse fazer algo diferente ali. Eu acho que nessa partida acho que faltou um pouco, acho que falando da partida contra o Santos, eu acho que a gente teve uma dificuldade muito grande acho que o Corinthians não jogou bem, mas muito mais do que isso, o Santos fez uma excelente partida, fez uma partida
que os jogadores dele se dobraram em campo ali para segurar para tentar fazer o resultado. Uhum. Eu acho que o que ficou de positivo para mim na partida contra o Santos foi que a nossa defesa segurou muito, segurou o tempo inteiro e foi muito bem. A gente acabou levando um gol numa circunstância de que foi o zagueiro deles lá para marcar o gol. Tá todo mundo ali, né? Exatamente. Foi uma pressão. Mais um lance ia subir o goleiro. Assim. Sim. Provavelmente sim. Então eu acho que a nossa defesa, com um ataque que amassou o Corinthians ali, se portou muito bem. No começo do ano a gente reclamava muito da defesa, mas a defesa do Corinthians nessas partidas que jogou mal foi o destaque do time, né? Então eu acho que o que fica pra mim de positivo é que o Carille conseguiu ajeitar a nossa defesa. Né? Voltou aquela história do saber sofrer. Exatamente. Né? Ninguém se desespera. Que a gente, falando isso, a gente lembra um pouco do time de 2017. Eu acho que contra o Santos, o Corinthians não soube sofrer. Não soube sofrer. Sofreu sem saber o que estava acontecendo. Exatamente. Sofreu e deveria ter sido eliminado. A gente sabe disso. Assim, mas... eu acho que assim... O Corinthians jogou uma partida muito boa a primeira partida. Eu acho que quando as pessoas falam isso, elas desmerecem um pouco a partida. Mas naquele 1x0 saiu barato, é isso que eu tô falando. Aquele jogo. Aquele 1x0. Perder de 1x0 saiu barato pra postura que o Corinthians teve. Hoje, não vou dizer que o Corinthians teve sorte de sair com 0x0. Não, o jogo foi 0x0 pra ambos os times. Assim, não teve. O São Paulo não super cresceu. Teve aí um segundo tempo um pouco melhor que o do Corinthians. Mas não super criou assim. Teve uns chutes do Hernanes lá e tal. E teve uma cabeçada lá que o Cássio tirou, mas também o Corinthians chegou a ter alguns lances ali pra contribuir e tal. E você vê, teve o São Paulo teve 19 conclusões a gol. Dessas 19, talvez só 5 foram no gol. Ou seja, tem uma falta de pontaria ali. Se a gente for parar pra pensar, 2 foram perigosas. Sim. Chute e uma cabeçada. O Hernanes e a cabeçada ali que... Sem dúvida. Que o Cássio pegou em cima dali. Deve ter sido umas 3 defesas numa só, né? Que foi o que eu comentei agora há pouco no live do YouTube pós-jogo com o Gui. Eu tinha assistido um pedacinho dos jogos do São Paulo contra o Palmeiras e também nas quartas de final. E o que eu senti foi isso, cara. Falta alguém fazer gol, eles não sabem fazer gol. Eles até conseguem fazer um volume de jogo, dar pressionada, mas botar pra dentro eles é um problema. Esse é outro lado. Se o Corinthians não faz gol a 3 jogos, o São Paulo também não. Exatamente. Né? A diferença é que o São Paulo foram todos empates 0x0. O Corinthians ganhou, quer dizer, perdeu 2 e empatou esse por 0x0. Vamos ver, mas perdeu quando podia perder. Então agora no próximo é uma situação completamente diferente de todas essas. É o Corinthians jogando em casa. Se tiver a vitória, se classifica campeão. Né? Ganha, resolve. E, enfim, eu acho que o Corinthians vai ter uma postura completamente diferente com a Fiel lá, apoiando e tudo mais. E a gente sabe que Itaquera, o Corinthians é diferente, joga diferente. Exatamente. Tem tido resultados melhores esse ano, principalmente nos últimos jogos, tirando esse do Ceará, que era um jogo diferente, né? Agora, tem gente comentando aqui uma coisa que... Veja os comentários que eu concordo, eu acho estranho também, falando sobre as substituições do Carille, né? A saída do Júnior Urso e a entrada do Richard é uma coisa que não foi planejada, obviamente, porque o Júnior Urso se contundiu, não era esperado. Agora, a segunda, assim, tirar o Jadson, ok, porque ele já estava mortinho em campo. Deveria ter tirado antes, até tirou lá pelos 20 demorou, minutos. Pra mim tinha tirado no intervalo já. Tinha que ter tirado. Acho que não tirou no intervalo por causa da primeira, né? Isso eu tentei. Pode ser, que segurar um pouquinho pra ver o que no acontecer. máximo até os 15 tinha que ter colocado alguém. Só que eu acho que era o lugar pra ter colocado ali ou o Sornosa, ou o Wagner Love já, ou até mesmo o Pedrinho, não sei. Foi uma surpresa pra mim ele ter colocado o Vital. Entrar o Vital. Tudo bem, o Vital talvez seja, tirando possivelmente o Regis, o jogador com características mais próximas da do Jadson no elenco. Mas mesmo assim, não acho que era o momento pra isso. Acho que como o São Paulo tava vindo pra cima, de repente o Sornosa, que é um jogador que faz essa transição bem, carrega bem e agrega para um lado onde o Cleison estava atacando. Né? A parte defensiva do Sornosa também é melhor. Aliás, eu vejo muito comentário, assim, muita gente falando que o Sornosa é um morto em campo, assim. Só se o pessoal ainda tá baseado naquela impressão do Sornosa nas primeiras 2-3 semanas do Corinthians no ano, porque desde então assim, o Sornosa hoje não para em campo. Ele é morto, ele pode falar o que ele for, que é ruim de passes, mas morto ele não é. Não dá para falar isso, que ele dorme em campo, não, muito pelo contrário, ele tá em todas as bolas, ele disputa, ele briga muito, ele rouba bastante bolas. Eu acho que o Sornosa e depois perde bastante também. Essa é a maior crítica. Sim, mas o contraste para mim, ainda mais com o Jadson hoje, foi enorme. Eu acho que o Jadson não só não criou, como ele ajudou muito pouco na defesa
em vários lances, os jogadores do São Paulo passando perto dele ali. Ele não conseguia não chegar. Ou às vezes não tentava, eu não sei. De qualquer forma, não impedia, não atrapalhava, não fazia cócegas nenhuma ali. E no ataque também nulo. Então, o contraste para mim do Jadson com o Sornosa nessa partida foi muito grande. Acho que se o pessoal fala que o Sornosa dorme em campo, o Jadson então tava ser morto e enterrado, né? Muita gente aqui comentando que o Gustavo tá sumido. Pra mim ele não tá sumido não, cara. É que o time não tá produzindo pra chegar lá na frente. Nas últimas 3 partidas, o Corinthians não produziu o suficiente pra ele ter chances. E as poucas bolas que por acaso chegam pra ele, chegam com má qualidade. Exatamente. Eu acho que ele tem se movimentado bem. Eu acho que nessa partida, se fosse o Sornosa e não o Jadson, a bola parada talvez fosse interessante, porque o Corinthians teve alguns escanteios e algumas faltas ali perto da área, que o Jadson cobrou muito mal, inclusive, as bolas paradas. Eu acho que se fosse nas bolas, o Sornosa talvez fosse melhor. Mas eu não acho que o Gustavo tá morto, não. Eu acho que as partidas não proporcionaram para ele oportunidades suficientes. Né? As defesas também aprenderam a função do Gustavo lá, então fazendo uma marcação mais forte, etc. Tá ficando mais difícil fazer esse cruzamento para ele, né? Hoje até teve um ou outro que foram um pouco mais direcionados para ele. Teve um do Ramiro que eu lembro bem, que foi. O Carlos Augusto tentou um lá, mas acho que realmente não chegou do jeito que deveria ali para ele, né? O Wesley tá perguntando se o Brasileirão começa dia 28. Sim, começa na semana 28 seguinte, contra o Bahia lá. Enfim, vamos falar um pouco dessa... A gente já falou um pouco da expectativa da próxima partida aqui do Corinthians, mas tem esse lance da suspensão, da provável ou possível suspensão do Cleison, né? Que acabou... Enfim... Sofrendo um fogo amigo da TV Corinthians ali, né? Ele foi xingar o juiz no vestiário, foi filmado... E aí teve a infelicidade. Um gênio ali, né? Gênio da edição da TV Corinthians colocou o take do Raposo. Achou legal pra caralho. Pô, xingando o juiz. Vou botar ele quebrando tudo. E aí ele pode ser punido porque alguém colocou isso aí. Quer dizer, o Corinthians está dando arma, munição pra ser punido. É demais, né? É demais a incompetência aí. No caso dessa É demais a incompetência. Mas também se for punido, eu acho um absurdo. Se for punido com uma perda de jogo e tal, né? Por uma coisa que o cara faz fora de campo, num momento particular, que virou público, mas num momento particular, eu acho que a federação, eu acho que vai caber aí recorrer, vai caber outras coisas para impedir que o Cleison perca esse segundo jogo. Mas eu acho que não vai chegar a isso. O próprio cara que denunciou lá, o rapaz que tá falando aí um monte, não esqueci o nome dele agora, da Federação Paulista, ele falou, é pro Cleison ficar esperto, cabe uma advertência nele, mas não, ele mesmo falou que achava que não era caso para suspensão de jogo, assim. Mas pode cair. Vamos aguardar, né? Aí numa punição que pode chegar a isso, né? Tem que aguardar aí. É uma possibilidade dessas coisas de vídeo, enfim, de redes sociais, de acabar havendo uma punição. Eu acho interessante a federação estar de olho nisso, mas mais interessante que isso seria ela, por que não, já que temos o árbitro de vídeo, rever lances de escanteio e tal, porque tem muito jogador aí que aproveita o escanteio e agride deliberadamente os jogadores. Eu não vou citar nomes aqui, o pessoal sabe de quem eu tô falando. Recentemente teve aí um vídeo divulgado, ele agrediu deliberadamente o adversário, não foi punido porque, claro, o árbitro não pode ver tudo, mas se o vídeo pegou, por que não punir o jogador que fez isso em campo, durante o jogo, e que na hora não foi visto. O que é uma prática comum, não só no futebol global, mas em outros esportes, né? Exatamente. Na hora do jogo não dá pra ver tudo, mas a gente lembra até o Luizito Soares, que foi até expulso, né? Ele sofreu uma punição depois, foi revisto aquilo, enfim. E outras vezes que ele também fez a mordida lá, ele foi punido depois. Por imagens. Acho que isso é comum, você vê no futebol americano isso, na NBA você vê isso, enfim. Acontece, porque quando você vê um lance tipo esse que você descreve, ou até alguns outros por aí, enfim. E agressão é agressão, né? Fora, assim, comentários muito piores que a gente vê por aí, de dirigente falando que tem que vir pra guerra, fazendo comentários que, querendo ou não, incita a violência, assim. É muito... Não concordo com o desabafo do Cleison na frente de câmeras, né? Mas também ele tem... Acho que é bem menor do que outras coisas que a gente já viu por aí no mundo, né? Muita gente aqui já comentou sobre o VAR, e pediu pra gente falar também aqui. Muita gente falou, o VAR tem demorado muito, parar demais o jogo. E o Luiz Gustavo Moreira Silva falou aqui, quais as suas sugestões para o VAR funcionar mais rápido?
Eu acho que o VAR funcionar mais rápido é uma questão de prática dos árbitros. É novidade, fica todo mundo achando a cara com mais medo de errar, tendo vídeo do que... Eu acho que no começo, quando começou o VAR lá na Copa do Mundo, né, tinha essa coisa, você via o lance enquanto o juiz estava vendo, tal, não sei o quê. Isso de uma forma ou de outra entretia o público. Não claro. Quem tá no estádio, mas entretia a gente, né? Claro. Hoje essa prática já não vamos mostrar, para não sei se tá preocupado com interferência externa, que foda-se interferência externa. O VAR tá lá para corrigir isso. Então, se uma TV acha um ângulo que funciona, mostra pro juiz do VAR para que ele veja também. Acho que é isso. Eu acho que isso acaba atrapalhando, porque fica lá uns comentaristas que já não sabem fazer comentário, esperando o VAR, aí eles vão comentar o quê? Poxa, tá demorando o VAR. Aí sim. O cara que tá na TV vendo, poxa, é verdade, tá demorando o VAR, não sei o quê, blá, blá. Hoje teve alguns absurdos, concordo, né? Tipo, aquele último lance, foi pênalti ou não foi pênalti no Henrique, um rapaz aqui até perguntou. Eu acho que não foi, mas também poderia ter apitado um pênalti ali, enfim, é muito interpretativo. E talvez seja esse o debate que o pessoal do VAR tava falando. Vamos falar que foi, vamos falar que não foi, exatamente. Não sei. Eu acho que o problema maior é a demora. Eu acho que as decisões foram corretas e o problema maior é a demora. Talvez a experiência e a confiança em emitir uma opinião venha com o tempo, né? Eu acho que vai melhorar e vai melhorar muito ainda o árbitro de vídeo, mas a gente tem que dar um tempo. Acho que nada do que aconteceu nessa partida e partidas até agora é motivo pra gente desencanar e ir pra trás. Eu acho que o VAR é um avanço. E o futebol até agora, daqui pra frente, vai ser com o árbitro de vídeo, sim. A não ser que você jogue ligas menores, que não tem transmissão, que não tem essa facilidade, enfim. Todas as outras ligas vão ter isso e o futebol tende a ser mais justo com o VAR. Então, o futuro é esse aí. Eu acho que com a prática vai se aperfeiçoando. Vai eu espero que no ano que vem seja o campeonato inteiro e não apenas na fase final. Sim, sem dúvida. Tem jogos classificatórios, de repente alguém perdeu 3 pontos ali porque o cara marcou um impedido, o cara marcou um gol de mão, ou o juiz expulsou o cara errado. E isso vai fazer falta, esses 3 pontos fazem falta para ele se classificar. Então é importante também ter na fase classificatória. E acho que com o tempo ainda precisa desenvolver para ser como é em outros esportes, que de repente o time pode acionar o VAR e falar, pô, esse lance eu quero rever. Eu acho que aí vai mais um passo além. Eu acho que é um momento depois, mas tem que acontecer. Não sei, eu vejo muitas vezes lance importante, que para um time pode ser importante. A bola é tiro de meta e não escanteio, o juiz deu escanteio. Claro. Depois daquele escanteio saiu gol, o lance anterior não é revisto. Não tem como o cara contestar isso e é totalmente injusto também. Então, de repente, um técnico considera aquilo importante pode contestar isso. Claro, com limites, 1, 2 vezes por jogo, 1 vez por tempo, sei lá. O Hit, a Corse, acho que é assim, falei certo o nome, Cabe, fala aí. Mandou um abraço pra gente, falando o que faltou para o Timão hoje, além do gol. Pra mim, o que faltou foi o meio campo conectar melhor com o ataque. Tinha vários momentos que a câmera dava um plano aberto e você via defesa aqui, meio campo aqui e o ataque lá na frente. Tinha um buraco. E aí começa a bolão pra frente, começa a rifar a bola. A gente viu muito o Manuel fazer lançamento. Sim, é isso, Manuel. Quando o Manuel tá fazendo lançamento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada nesse time. E uma coisa que a gente via nos melhores momentos do Corinthians, com o Carille, com o Tite, com o Mano, era esse meio campo, a bola que sobrava, aqueles chutões pra frente e tal, que ficava aquele bate-rebate, a bola que sobrava sempre sobrava para um jogador do Corinthians. Era alguém do Corinthians que conseguia dominar e pegar essa bola e trabalhar essa bola. Hoje, quase não acontece isso. Principalmente nesses últimos jogos, essa bola, essa sobra tem sempre ido pro adversário. E aí fica assim, o Manuel lançando pra frente, o Henrique chutando pra frente, o Ralf dando chutando pra frente, e a bola voltando pra ele logo em seguida, assim. Só que no pé do adversário. E uma coisa que faz muita falta são as triangulações, né? Os jogadores mais próximos triangulando a bola e fazendo o time andar pra frente, pro ataque. Claro. Isso não aconteceu nem na partida contra o Santos, nem nessa partida contra o São Paulo. Muito chutão, muita bola procurando o Gustavo ali e pouco passe curto. E o time já deu algumas menções de fazer isso esse ano, né? Já teve alguns momentos onde conseguiu fazer isso. Realmente nesses últimos jogos faltou. Por isso que eu defendo assim, muita gente falando, o Jadson hoje ficou morto, etc. Em outros jogos falam, o Sornosa não aparece, não sei o quê. Eu acho que tem que colocar um do lado do outro. Pra mim é isso, assim, eu acho que nesse jogo, de repente, era o jogo pra fazer isso. Em vez de ter entrado o Ramiro, colocava o Jadson ali na posição do Ramiro e o Sornosa no meio. Aí eu acho que os dois iam aparecer mais. A próxima partida a gente já falou um pouco aqui, mas vamos falar um pouco mais. A Chape, né? A gente vai pegar a Chape pela Copa do Brasil, foi sorteado essa semana, né? Os próximos adversários e o sorteio dos mandos também, né? E acabou que o Corinthians vai jogar a primeira lá em Chapecó
e a segunda em Itaquera, a primeira agora, quarta-feira, 9h30 da noite. O Carille já na coletiva disse que vai ser um avião fretado para Chapecó, tanto para ida quanto para volta, serem mais ágeis, né? Chapecó não é uma cidade tão fácil assim de se chegar rapidamente. Sim. Até pela final que o Corinthians está fazendo e tudo mais, é importante claro. a volta ser rápida também, né? Como ele pensa de partida em partida, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, quem serão os titulares nesse jogo, né? Mas eu acho que o Bozelli deve ganhar uma chance. Isso eu tô aqui chutando, cara, ele não falou nada disso. Acho que talvez o Marlon ganhe outra chance ali na zaga, talvez o Michel Macedo. Eu acho que alguns jogadores vão entrar... que o Sornosa estará no meio nesse jogo. Acho que se o julgamento tiver punido o Cleison, ele vai para essa partida. Se ele não for punido, de repente ele é poupado. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que o Corinthians não vai com o time titularaço assim para essa partida contra a Chape. Eu acho, cara, ele não falou nada disso. Ele não te ligou? O que você acha? Ele não mandou um WhatsApp, ele em off? O que você escreveria pra ele no WhatsApp, gente? Não, eu escreveria, bom. O Gibson quer Eu vou mandar falar o sobre Copa do sub-20. Brasil, né, cara? Eu mandaria a molecada jogar lá, tipo. Como o cara não vai fazer isso, eu concordo contigo. Ele vai botar um time meia função ali. É bom lembrar que o Cássio não vai jogar essa partida, né? Ele foi expulso Verdade. contra o Ceará. Então o Walter vai jogar essa partida. Eu acho que essa é a única escalação, com certeza, nossa, aqui agora, sem ser especulação, né? O Wesley tá perguntando aí da questão do ônibus do Corinthians, que o Andrés falou, tal, que não jogaria. E a nossa opinião sobre isso. Eu acho que o Andrés mandou bem. Eu também, acho que assim, essa violência para com os jogadores, a violência no geral, tem que ser coibida. Tem que ser punida. E acho que o Andrés se resguardou, então foi lá, apresentou documentos para todos os órgãos necessários antes de tomar essa decisão, né? Antes de, num calor ali da situação, tomar essa decisão, o ônibus foi apedrejado, eu vou embora, porque aí corre o risco do WO. Ele se resguardou para não tomar um WO, deve ter falado com o jurídico, etc. E foi lá e comunicou para todo mundo, avisou a imprensa, e foi isso. E acho que tá certo ele, acho que mais times deveriam ter essa mesma atitude. E a torcida deveria aprender que não é pra ficar tentando agredir jogador com pedra. E mais do que a torcida, né? O ônibus do Corinthians já foi apedrejado algumas vezes indo pro Morumbi. E só nessa partida viu-se uma movimentação da Polícia Militar em isolar o caminho do ônibus do Corinthians. Sim. Quer dizer, eles agiram porque o Andrés foi lá e botou a boca no E mandou o documento pra eles também. Exatamente. Foi um dos órgãos Se que ele não tivesse feito isso, a chegada do ônibus do Corinthians ia ser da mesma forma e a chance era muito grande de ser apedrejado, como vinha sendo, como foi nas últimas partidas contra o São Paulo lá. Exato. Então eu acho que o Andrés mandou muito bem nessa e eu espero que nas próximas partidas, que o Corinthians ainda vai jogar muitas vezes no Morumbi, que nas próximas aconteça a mesma coisa. Se acontecer um apedrejamento do ônibus do Corinthians, o Corinthians se recusa a jogar. E a contrapartida é uma informação que eu vi essa semana também, em 31 clássicos no Itaquerão, não teve uma vez sequer um ônibus apedrejado. Zero incidente. Nenhuma vez. Então, Zero assim, incidente. dessa situação, time chegando no Morumbi. Então alguém tem que bater o pé e tratar isso como um problema que é. Com claro. certeza, Porque a Polícia Militar não está, a Federação Paulista não está, obviamente a direção de São Paulo também não está, então foi lá o Andrés e teve que fazer isso. Uma coisa que tem se falado muito nos bastidores do Corinthians é que já tem 2 reforços aí chegando pro Campeonato Brasileiro, né? O volante Matheus Jesus e o atacante Everaldo, que é do Fluminense, né? Nenhum dos dois já assinou de fato, Não, né? nenhum dos dois. Mas- O que se diz em bastidores é que tá tudo certo. Estão apenas aguardando terminar o Campeonato Paulista para serem anunciados aí. Sim. O Everaldo tem uma outra situação com o Fluminense. Mas também tem a história. A diretoria do Fluminense e do Corinthians se aproximaram bastante nos últimos anos, né? Sim. E existe até uma possibilidade do Walter ir para lá, enfim, talvez o Corinthians acabe liberando o Walter, enfim, a gente tem que esperar para ver a situação do conclusão Everaldo, da assim, jogada. ele tem um contrato de empréstimo com o Fluminense até X data. Ele não pertence Ele ao não Fluminense. pertence ao Fluminense. O Fluminense tem o direito de compra, um valor fixado, mas não tem grana para fazer essa compra. O Corinthians pagaria mais pelo Everaldo do que esse direito de compra do Fluminense. Então, pro Everaldo e pros empresários do Everaldo é interessante isso, né? E é isso. O que está se negociando aí é a possibilidade do Fluminense liberar ele do contrato mais cedo aí, para que ele possa, o mais rápido possível, tá treinando com o time ali, né? Porque, como já lembrou o rapaz aqui, logo em seguida começa o Brasileiro. Sem dúvida. A gente ainda tem jogo da Copa do Brasil, vai ganhar o Paulista, depois já tem jogo da Copa do Brasil, já começa
o Campeonato Brasileiro, e já joga contra a Chape de novo. É uma festa de Chapecoense. E assim, eu sendo bem honesto, eu não vi nem o Matheus jogar e nem o Everaldo jogar, mas as informações que a gente tem e que eu pesquisei é que o Matheus Jesus tem uma característica muito mais parecida com o Urso, de chegar no ataque, de marcar gols. Inclusive ele marcou bastante 6 gols no Campeonato Paulista, e que o Everaldo é um atacante muito parecido com o Cleison, que hoje no elenco não temos um reserva para o Cleison desse de driblar, né, de conseguir passar as linhas adversárias com o drible. A gente tentou com o Sérgio Dias, tentou o Mosquito, tentou o André Luiz, e eles não funcionaram tão bem quanto o Cleison. Esse Everaldo seria uma possibilidade aí. O Everaldo até consultei, tem um amigo meu, um grande amigo meu que é tricolor, roxo assim, e o segundo time, que é quase o primeiro e meio, o time dele é o Corinthians, né? Ele adora o Corinthians. Eu acho que ele torce mais pelo Corinthians que pelo Fluminense aí. Mas ele falou aí que o Everaldo é exatamente isso, ele é um cara que joga muito pelas pontas, driblador, ativo, cria, nunca desaparece em jogo, sempre buscando o jogo assim, características bem legais, como a gente tem visto no Cleison recentemente, né? Cleison com Carille. O Cleison com Carille, então isso é legal. Imagina um jogando em cada ponta, um inferno que não vai ser pra zaga aí, enfim. Mais um último comentário aí, Gibson, pra gente encerrar esse podcast. O Rui Jordan falou que você tem a noção que o Jadson já não é novo, mas em forma é o melhor jogador que o time tem. Essa é a minha opinião. O Jadson já não é mais um garoto. Falta ele estar em forma. Mas antes de encerrar, a gente precisa falar das meninas também. Verdade, então por favor, fale das meninas, que jogaram muito essa semana. Jogaram 2 vezes essa semana, mas... Muito, eu digo, de futebol. Exatamente. O que o Corinthians não faz, que é gols, as meninas estão fazendo, né? Só no meio de semana, né? Foram 7 contra o Sport lá em Recife, né? Desses 7, 4 foram da Gabi Nunes. Um abraço, Gabi Nunes. Um abraço pra Gabi Nunes, pediu música e tudo mais ali. Jogando muita bola, tá louco. Jogou muito, pelo amor de Deus. Outra que jogou bastante é a Gi Crivellari, também fez um dos gols ali. Tá participando bastante. Hoje, enquanto o Corinthians jogava contra o São Paulo, as meninas também estavam jogando contra o Taubaté agora nesse jogo pelo Paulista, né? Tinham entrado em campo uma hora antes, às 3 da tarde. Foi um jogo assim um pouco mais econômico, foi 1-0. Mais amarrado, mas 1-0, fora de casa. 1-0 aí. Gol de quem? Gol, eu esqueci o nome da menina, uma menina que eu não vejo tanto, assim, agora não me lembro o nome dela. E foi o primeiro gol Julieta, dela. Se não me engano, foi o primeiro gol dela com a camiseta do Corinthians. Julieta. Que legal. E essa semana a Cacau, não foi? A Cacau completou 100 jogos com a camisa do Corinthians. 100 jogos com a camisa do Corinthians, verdade. O que, no futebol feminino completar 100 jogos é incrível, assim. Quem não acompanha muito futebol, os jogadores têm mudado muito, né? O Corinthians ainda mantém uma certa base, mas os jogadores já passaram por 2, 3 equipes, porque, enfim, os contratos são mais frágeis nesse sentido e elas vão atrás de um salário melhor. Exato. E assim, muitas vão pro exterior. Exato, é isso que eu ia falar. O futebol chinês está roubando as jogadoras do Corinthians. E o futebol português, tem algumas aí, o Rui pode falar, ele conhece algumas aí, já mencionou algumas vezes aí. E o futebol europeu, no geral, tem valorizado isso, né? A Bianca Brasil, que foi artilheira do Corinthians um tempo atrás, está já na China arrebentando lá, enfim. Tá? Na época que a Gabi Nunes se machucou a primeira vez, é ela que despontou, assim, fazendo gols a rodo. Marcou muitos gols. Então, a gente vê essa questão, assim, do futebol feminino ainda, que mancada marcar o jogo no mesmo horário do jogo masculino. Exatamente. Assim, tirar toda e qualquer possibilidade de atenção que o jogo possa ter, né? Esse cuidado então, tem que ser tem tomado. Que ter essa pena. Que colocasse umas... Tá bom, o jogo foi em Taubaté, não foi aqui em São Paulo, mas se fosse em São Paulo, podia ter o jogo de abertura, sei lá, fazer alguma coisa diferente, né? Fato é, o Corinthians hoje no futebol feminino tá despontando, tá revelando jogadores, tá indo bem, e eu tenho orgulho de ver o Corinthians tratando com seriedade o futebol feminino. Sendo um dos pioneiros do futebol feminino no Brasil. Dando importância porque a maior parte dos clubes tem time pra dizer que tem, pra cumprir regulamento, né, essas bobagens. São poucos que estão fazendo um trabalho como o Corinthians está fazendo. Valorizo aí o Santos também que tá fazendo isso. Sem Fora dúvida. times que são especializados nisso, né? O Iranduba, Kinderman, etc. Tem muito a crescer ainda, a se desenvolver. Só que aí também precisa começar a tomar essas decisões corretas. Não jogar, não ficar disputando a audiência com o futebol masculino. Hoje não é o caso. Bom, amigos, vamos encerrando esse podcast na expectativa do Corinthians mostrar um futebol melhor diante da sua torcida e que a torcida empurre o Corinthians pro ataque e que o Gustavo desencante, que o Júnior Urso se recupere e que o Cleison não seja punido e que o Corinthians seja campeão. Que o Carille consiga o tri dele. Exatamente. E que o São Paulo continue sem vencer lá em Itaquera. Exatamente. Né?
E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais. É claro, fora o Facebook, onde a gente tá ao vivo aqui, tem o YouTube, onde faz as lives pós-jogo, o Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify e iTunes. Todos eles me mandarem corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, segue a gente. Só pra corrigir uma informação, é Juliette o nome da menina. Ela fez o primeiro gol pro Corinthians, tem que falar o nome correto dela. Juliette. Aê, Juliette. Muito legal você ter recuperado a informação aqui. É isso, meus amigos. É isso aí. Semana que vem, vamos gritar campeão. Tem mais. Campeão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!